percebeu que às vezes, enquanto você tá rolando o feed, você simplesmente desaparece? Bizarro, né? Pensar assim, mas não é uma experiência individual. O tempo passa e quando você vê, meia hora já se foi. E isso não acontece por acaso. Hoje nós vamos mostrar como as redes sociais usam mecanismos parecidos com o da hipnose, sob a ótica da hipnose de Milton Erickson, junto com os processos psicológicos como o estado de flow, para capturar sua atenção. E vamos também comentar sobre a decisão recente da Austrália que proibiu redes sociais para menores de 16 anos, justamente por causa desses mecanismos. Flow é um conceito criado pelo psicólogo Mihai Csikszentmihalyi na década de 1970. E é justamente quando você está tão envolvido em uma tarefa que perde a noção de tempo, não sente as distrações e tudo parece fluir sem esforço. O flow ele aparece quando existe um equilíbrio perfeito entre as dificuldades da tarefa, as habilidades pessoais, a resposta imediata, né, que é o feedback, e o envolvimento emocional. E adivinha quais plataformas descobriram esse truque psicológico? Sim, as redes sociais, especialmente aquelas de vídeos curtos. E isso explica muita coisa, né? Um estudo recente sobre o Douyin, que é uma espécie de TikTok na versão chinesa, mostra que o estado de flow é um dos principais fatores para o engajamento compulsivo. E isso explica justamente porque você desliza dezenas de vídeos sem perceber o tempo passar. Na hipnose ericksoniana, o paciente entra num estado de foco profundo. A percepção periférica diminui e há uma abertura para sugestões do terapeuta. No flow, algo muito semelhante acontece. Também existe o foco absoluto, há uma sensação de naturalidade também, uma redução da autocrítica e uma passagem subjetiva do tempo alterada. Mas então, qual seria a diferença? A diferença está justamente na intenção, né? Na hipnose terapêutica, esse estado serve para acessar os recursos internos e promover um aumento na capacidade do paciente em se conectar com o mundo, seja pelas vias conscientes, sejam pelas inconscientes. Já nas redes sociais, o flow ele serve para manter você lá dentro o máximo de tempo possível, consumindo os conteúdos, né, disponíveis na plataforma. Agora pensando como as redes sociais induzem os estados hipnóticos. É possível pensar que as redes sociais são literalmente projetadas para induzir os estados semelhantes ao transe. Então, estudos sobre vídeos curtos mostram que essas plataformas elas funcionam como um open game, que seria justamente um ciclo contínuo de recompensa. Cada vídeo é uma dose de estímulo que reforça o comportamento. Mas como isso acontece? Assim, você desliza a tela, recebe uma recompensa instantânea, algo engraçado, emocional ou curioso, por exemplo. Seu cérebro libera dopamina, o algoritmo aprende sobre você e o próximo vídeo chega ainda mais perfeito. Esse é um ciclo que é altamente eficiente para gerar um flow artificial, mantendo um usuário absorvido. E lembra dos princípios do Erickson? Repetição, ritmo cadenciado, indução indireta. As redes usam todos esses princípios, mas com um outro objetivo. E isso ficou tão sério que provocou mudanças políticas. Na Austrália, por exemplo, aprovou-se uma lei que proíbe as redes sociais para menores de 16 anos, que entra em vigor a partir do dia 10/12 de 2025. O governo declarou que o impacto no desenvolvimento mental, atenção e comportamento compulsivo tornou necessário limitar o acesso dos jovens a essas plataformas. E a ministra de Comunicações do país, Anika Wills, ainda comparou os algoritmos das redes como uma cocaína comportamental. E isso prova o quanto é sério o assunto. A justificativa foi clara.
As plataformas são desenhadas para capturar as crianças e adolescentes em ciclos contínuos de atenção. In 1 week, Australia will become the first country in the world to ban under 16s from having social media accounts. With one law, we can protect Generation Alpha from being sucked into purgatory by predatory algorithms described by the man who created the feature as behavioural cocaine. However, if a child has a social media account on 10 December, then that platform is breaking the law. Mas fica o questionamento do porquê isso funciona tão bem, né? E é pelo fato de tanto o transe quanto o flow serem estados naturais do cérebro humano. Nós somos biologicamente predispostos a mergulhar em experiências envolventes. E as redes sociais parecem ter descoberto, né, uma forma de ativar isso dezenas de vezes por minuto. Um dos estudos que a gente analisou mostra que durante o uso as pessoas relatam a perda de noção do tempo, dificuldade de interromper a experiência e a sensação de atração automática. Bizarro, né? O mesmo mecanismo que nas mãos de Erickson podia tratar dificuldades, agora é usado para aumentar as métricas de engajamento. Mas e aí, tá tudo perdido então? Bora pensar, né? Então, como recuperar esse controle. E a boa notícia é que, entendendo como tudo isso funciona, você tem a chance de refletir e ponderar sobre quando entrar nesses estados e quando não. E aqui vão 3 dicas inspiradas, né, tanto em Erickson quanto na psicologia do flow, para você colocar em prática no seu dia a dia e estar mais atento e consciente. A primeira delas é redirecionar o foco antes que a tela faça isso por você. Então, quando for começar uma tarefa ou o uso de alguma plataforma, saiba o que você quer. Senão o algoritmo vai escolher isso por você e te direcionar para outros lugares. A segunda é criar ambientes de flow saudáveis. Use esse estado de flow para estudar, praticar esportes, instrumentos, produzir, criar, enfim, coisas mais saudáveis para se fazer, né? E quanto mais flow com aspectos da vida real você experimentar, menos vulnerável fica ao estado de flow artificial. A terceira e última dica seria interromper o ciclo. O Erickson mesmo, ele usava pausas estratégicas para quebrar padrões mentais. Então, façam mesmo. A dica é usar timers, limites de sessão, intervalos conscientes e até mesmo o uso das redes apenas em computadores e não no celular. O objetivo não é fugir da tecnologia, afinal de contas ela está aí também para nos auxiliar, mas fazer esse esforço para entender como ela opera e como usá-la com moderação. Para que a gente recupere, né, a autonomia sobre a nossa própria atenção e, afinal de contas, o transe, tanto clínico quanto digital, ele só tem poder sobre você quando você não percebe que entrou nele.